Momento de reflexão. Tema de hoje, cristianismo prático. Como aumentar a nossa fé e a confiança em Deus. Mas o que é a fé, pessoal? Ou como aumentá-la? Como aumentar a nossa confiança em Deus? A fé, o que é? A confiança em Deus. Significa você confiar nele como um bom amigo. Ou seja, ela surge de uma íntima relação com Deus. E em saber que ele se preocupa com você e em saber que ele deseja o melhor para você. E quanto mais você conhecer a Deus, mais você poderá confiar nele, não é? Por exemplo, o primeiro ponto de nós analisarmos hoje, ou que nós devemos analisar nesse assunto, como aumentar a nossa fé e a confiança em Deus, é que a fé é o fundamento da nossa experiência religiosa. Ou seja, que está por baixo, que suporta, não é? A fé é o fundamento da nossa experiência religiosa. Hebreus capítulo 11, se você puder abrir aí, ou caso você não conseguir abrir, você vai anotando então as passagens passo a passo. Vai anotando então as passagens passo a passo. E nós vamos então depois analisando o contexto à medida que nós estudarmos com mais calma. E você principalmente deve fazer isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz ali, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Então, a fé é o fundamento que dá ou que suporta e que nos ajuda a passarmos por qualquer situação complicada na nossa vida. A fé é o fundamento da nossa experiência religiosa. Conta-se uma história de um alpinista que ele caiu de um monte, de uma montanha, era um lugar muito gelado, e ele não enxergava nada embaixo dele. Ele ficou preso na corda. E ele ouviu uma voz dizendo: corte a corda, porque ele orou para que algo acontecesse a fim de ajudá-lo. E ele ouvia aquela voz na mente: corte a corda. E ele, com medo de cortar a corda e cair no abismo, não fez isso. Depois o encontraram o quê? Morto. Apenas alguns palmos do chão. Meus amados, a fé é isso. O próprio texto disse. É a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo. Você não viu aquilo acontecer. Mas você sabe que vai acontecer porque Deus estará dirigindo todas as coisas. Jesus, ele nos convida a confiar totalmente no amorável Pai Celestial. Lá em Marcos, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Vamos abrir ali a Bíblia. Ou você anote, como eu disse, e confira depois com mais calma aí, tá certo? Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Marcos 11, 22 a 24. Olha só, Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, meus amados, Jesus nos convida a confiar totalmente no amorável Pai Celestial. Não que você agora irá ficar de frente de um monte e começará a exercitar a sua fé achando que ele vai se arrancar dali e irá para outro lugar. Mas o que quer dizer aqui? É que Deus estará tirando de nossos caminhos os obstáculos, as montanhas, os montes, né, de problemas do nosso dia a dia, das circunstâncias da vida. À medida que nós exercitamos a fé, Deus ele vai fazer isso conosco. Tirará de nosso caminho todos os empecilhos, todas as montanhas de problemas, todos os montes de problemas, todas as pedras de problemas que possam existir no nosso caminho. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. É o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós nos aproximamos dele, temos que acreditar que ele é galardoador. Temos que acreditar que ele realmente está conosco. Temos que acreditar que realmente ele está do nosso lado. Como é que nós melhor dizendo, podemos agradar a um Deus no qual nós professamos crer e segui-lo, sendo que nós não temos fé no mesmo? Temos que acreditar que ele realmente estará conosco. Temos que acreditar que realmente a nossa fé pode ser desenvolvida ao ponto de tudo aquilo que nós pedirmos, recebermos. Embora há um ponto aqui, um parênteses, né, nessa questão de tudo aquilo que pedimos, recebemos, que eu vou tratar ainda hoje com você.
Lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, Deus dá a cada cristão uma medida de fé. Romanos 12, 3. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós que pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que Deus dá uma medida de fé a cada pessoa? Por quê? Porque de repente as circunstâncias adversas da sua vida são mais complicadas, por exemplo, do que as circunstâncias adversas da minha vida. E é óbvio que você então precisará receber de Deus uma medida de fé maior do que a medida de fé que eu preciso receber, porque a dificuldade sua é maior que a minha. Tudo isso vem apenas de Deus, são dons de Deus, não vem de nós, isso é de Deus. À medida que você caminhar nesta vida e Deus permitir que coisas aconteçam na sua vida para moldar o seu caráter, para aperfeiçoar você e prepará-lo e prepará-la para a vida eterna, Ele dará a medida de fé exata para o problema no qual você estará enfrentando e necessitará de exercitar a fé. E mesmo que ela seja pequena, meus amados, a sua fé pode colocar você em ligação com o maravilhoso poder de Deus. É o que diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Lucas 17, 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é um grão bem pequenininho, não sei se você já viu, mas é muito pequeno. Direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Obviamente que isso é um simbolismo, não é? Não é que de fato ela vai se arrancar e vai sair dali, mas é no sentido das coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso contexto diário. Cada situação é enfrentada, se a fé for como um grãozinho de mostarda, pode ter certeza que a questão vai ser resolvida da melhor maneira possível, porque Deus, que é um Deus amoroso, sempre nos dá o melhor. Sempre responde de acordo com aquilo que é o melhor. Romanos, por exemplo, capítulo 10, versículo 17. Vá anotando aí, porque daqui a pouco eu não vou ler mais as passagens. E aí você vai anotar as passagens e, como dever de casa, você irá ler as passagens, tá bom? Romanos 10, versículos 17. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando você lê os exemplos de fé, meus amados, minha amada e meu amigo e minha amiga, relatados na Bíblia, a sua fé vai crescer. Então você, por exemplo, está passando por uma dificuldade que é muito parecida com o que aconteceu na vida de Davi. Ao você ler o que aconteceu na vida de Davi como um todo, aquilo vai aumentar a sua fé, aquilo vai ajudar você a ganhar experiência, aquilo vai ajudar você a confiar em Deus, tá certo? Ou relacionado a alguns outros autores da Bíblia que tem a ver com o seu contexto de vida. Ao analisar a vida dessas pessoas, sua fé vai aumentar. Então, identifique-se, você que está passando por alguma situação, identifique-se com algum personagem bíblico, tire da vida desse personagem lições para você aumentar a sua fé e, como exemplo, viver uma vida de vitória. E para obter o melhor proveito da leitura da Bíblia, aplique ela à sua vida. Coloque-se em cada relato, coloque-se no lugar de cada pessoa onde tem a sua vida ali relatada. E traga desses relatos experiências vívidas pelos personagens bíblicos para a sua própria trajetória de vida. Aquilo que eu acabei de falar. Pode ter certeza que imensos serão os benefícios, viu? A leitura tornar-se-á prazerosa e a sua fé vai aumentar. Qual o texto de referência para isso? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Agora eu vou passar só os textos, tá? Anote aí os textos. Hebreus 4, versículo 2. Outro ponto. Esteja certo de que sua fé vai crescer mediante o estudo da palavra de Deus. Tenha certeza que ela vai crescer. Segunda epístola de Pedro, anote, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E achegando-se para perto de Jesus, você vai receber fé, com certeza. Achegando-se perto dele, você receberá a sua fé. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Outra coisa, viver pela fé significa manter com Jesus um relacionamento de confiança diário e constante. É cada minuto, cada segundo, cada momento da sua vida, você confiar constantemente nele.
E Hebreus capítulo 2, anote, Hebreus 12, melhor dizendo, capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2. Quando você olha para Jesus, confiando nele, você receberá mais fé e a sua fé aumentará cada vez mais. Sempre olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias da vida. Não olhe para os problemas, mas olhe para aquele que tem a solução para os problemas. Mas preste atenção nessa agora. Eu vou até ler esse aqui. Mateus 26, 39. É o penúltimo texto, tá? Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, acerca de Jesus aqui está falando, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que quer dizer aqui, meu amigo e minha amiga? Ter fé, preste bem atenção, guarde esta, hein? Ter fé não é crer que Deus fará aquilo que queremos exatamente falando, ou seja, que Ele fará ou dará exatamente aquilo que queremos, mas é procurar, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, como Jesus fez lá no Getsemane. Aí que está o negócio. A Bíblia fala que tudo que você pedir com fé, você receberá, mas em contrapartida, a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Já pensou se tudo aquilo que você pede, Deus desse para você? Tudo aquilo que você pedisse, já pensou se Ele te desse? Com certeza você sofreria, porque Ele, como um Deus maravilhoso e amoroso, que conhece cada estrela pelo nome, e hoje conhece você pelo seu nome, sabe que você sofreria caso você recebesse exatamente aquilo que você pediu. Então Ele é tão bom que Ele dá a você aquilo que é o melhor, não necessariamente aquilo que você pediu. E para terminar, podemos ter absoluta confiança que Ele nos ouve, quando com sinceridade procuramos pela fé fazer a vontade dele. Aí que está a questão, né? Na 1 de João, capítulo 5, versículo 14, 1 de João, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Faça sempre a vontade dele. Porque a vida do cristão é uma vida de fé constante, de confiança num Deus de amor, que conhece inteiramente seus filhos e sempre os trata de maneira que melhor contribui para o seu bem.